Boa tarde, amigos e amigas, irmãos do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação de um vídeo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos. Aqui nas minhas mãos, um dos capítulos que nos foi revelado, que é o capítulo 5 da parte sem letra, que tem o seguinte tema: uma nova forma de disciplina para divulgar a informação. Esse capítulo ele tem 49 versículos. Versículo 1: estes ainda terão conhecimento que será evitado que chegue a outros, pelo próprio concorrente, que serão muito mais prejudicados com sua expansão. Com isso, um dos seus recursos usado para defender seus negócios é evitar a divulgação desse conhecimento. Versículo 2: os principais adversários dos concorrentes passam a ser tudo que possa ser fonte de divulgação e procuram usar essas fontes para controlar e restringir a liberdade de divulgação, reproduzindo as informações pelos fatos que criaram e reter a si a própria fonte. Versículo 3: os negociantes que estão firmados nos negócios, no resultado do que é divulgado com as informações que retrata os fatos que em segredo os criara, tornam-se refém da verdade com o desmendamento do seu segredo e ficam sujeitos a quem está inteirado de tudo. Versículo 4: e naturalmente seus negócios também ficam rendidos, porque são obrigados a prosperar os que já têm conhecimento dos seus mistérios, porque os outros mistérios que vos resistem são mais fortes, vivos e verdadeiros. E para se libertar do laço, terão que primeiro adequar seu viver e negócio à nova ordem. Versículo 5: as agências de divulgação com cobertura nacional e mundial se alinham à nova ordem aos poucos e poderão inserir algumas normas para disciplinar a forma de fazer divulgação à massa popular. Versículo 6: de como fazer separação das boas informações vindas através dos fatos e das más informações vindas também através dos acontecimentos. As más informações serão conduzidas para a investigação dos fatos, e as boas serão aprovadas e honradas para que todos sejam estimulados, motivados a fazer o bem e reprovar o mal. Versículo 7. Uma medida importante para classificar a personalidade de cada um conforme suas obras. Quem fizer o bem receberá também o bem. Quem fizer o mal será investigado a causa por que fez, visto que opera uma sociedade que todos têm que fazer o bem e principalmente o mal, a qual são programados para honrar como benfeitor superior. Versículo 8. A sociedade que disciplina todos a fazer o bem e o mal e mistura todos com ambas as obras para impedir que seja esclarecido quem está do lado do bem e quem está do lado do mal. E todo o mistério que gera tudo isso é criado pela divisão da mente das pessoas, com o que pode falar e o que não pode. Versículo 9. Antes da disciplina chegar às agências de cobertura nacional e mundial, acerca das obras praticadas e divulgadas, essa disciplina terá que primeiro iniciar-se nas agências de cobertura local e regional, depois nacional. Versículo 10. Eis que primeiro é preciso que cheguem as informações dos fatos praticados e divulgados no mundo e no restante do país, para que essas informações entrem em processo de resumo e reprodução nas agências de cobertura regional para ser investigados os fatos através das informações. Versículo 11. O resultado do que é apurado terá que ser divulgado nas agências de cobertura local. Se opera no lugar um regime livre e se ainda opera, será divulgado somente a quem está envolvido no circuito. Versículo 12. O resultado da apuração é quem vai provocar a reação inicial, que irá aos poucos impor disciplina para solucionar o problema usando os próprios meios de comunicação abertos, separando as boas obras das más na divulgação, para que esta separação se manifeste também os atos e obras. Versículo 13. Os acontecimentos que ocorrem e são divulgados ou não, todos são úteis. Os que são divulgados são explorados e especulados os acontecimentos para beneficiar os especuladores. E os que não são divulgados fortalecem o vínculo do poder do sigilo.
Versículo 14. Os acontecimentos são produzidos para alimentar os dois lados da mente de todos agrupados e é explorado em dimensão coletiva, para que tome grandes proporções na divulgação. Quando divulgado e alimenta todo indivíduo de cada o lado individual de cada um, que está programado para falar somente o que é permitido falar. Quando não divulgado, alimenta o lado da mente do que não pode falar. Versículo 15. Desta forma, as agências que fazem divulgação são usadas para estender as notícias e são úteis para divulgar e muito mais importante para não divulgar. E divulgando ou não, de qualquer jeito, fortalece todo o controle. Versículo 16. Porque o segredo que fortalece dá autoridade aos que controla está na manutenção da divisão da mente de cada um, ao que pode falar e ao que não pode. E as agências que fazem a divulgação à população apenas ampliam esse modelo de disciplina. Versículo 17. Desta maneira as informações alcançam grandes proporções através das agências que fazem a divulgação. E quando essas informações chegarem nas agências regionais, sob a nova ordem, elas serão reproduzidas para ser mudado o formato da disciplina. Versículo 18. Essas informações são criadas pelos fatos também criados pelos homens abomináveis, que fazem o bem e o mal. E elas chegam aos ouvintes bastante impuras e contaminadas. Desta forma, elas serão absorvidas pela mente dos ouvintes. Versículo 19. Agora, com a nova disciplina, elas serão reproduzidas nas agências regionais através de um processo de purificação, para ser eliminado parcialmente as impurezas, e a mente humana melhor possa absorver. Versículo 20. E o ser humano melhor também possa ser reproduzido através da purificação de sua mente. Melhor poderá ver e entender em dimensão mais elevada. Versículo 21. As informações chegam terrivelmente abomináveis em nossa mente, porque elas são feitas e reproduzidas com as boas e más obras, que misturam o bem ao mal. E elas vêm em formato de uma terrível confusão na mente dos ouvintes, e eles absorvem essa confusão. Versículo 22. E também ficam confundidos com ela pela mente, e os atos também ficam programados para fazer o bem e o mal. Não somente o bem, nem somente o mal, para que não seja dividido um do outro, e possa continuar dividindo a mente dos confundidos. Versículo 23. Quando for possível fazer somente o bem, acabará a confusão na mente de quem deixou de fazer o mal, por sua mudança pelas obras. A divisão na sua mente passará a ser entre o céu e a terra, não mais entre o bem e o mal, nem entre o que pode falar e o que não pode. Versículo 24. E não será mais confundido na mente para oscilar nas obras, porque já é possível fazer somente o bem sem ter parte com os que fazem o mal. E fica possível identificar cada um com seu tipo de obra. Versículo 25. A disciplina posta na vida das pessoas para que todos façam o bem e o mal vem de uma sociedade pervertida e exaltada em função da morte de Jesus, que fizeram o mal a Jesus e colheram o bem. Jesus fez somente o bem e colheu o mal. Versículo 26. Desde então institui esta forma de disciplina. Quem faz somente o bem e não aceita ter parte com os malfeitores é penalizado como foi Jesus. Quem se limita a fazer o bem e ter parte com o mal, cumpre a disciplina dessa sociedade. Versículo 27. Quem faz somente o bem e não aceita ter parte com o mal é excluído dessa sociedade. E quem faz somente o mal porque é obrigado, pois também está excluído, é possível permanecer incluído, protegido pelo vínculo do sigilo. Versículo 28. Quem fizer preferência de praticar somente o bem, sem ter parte com o mal, afronta o poder do efeito da contradição. E é este o fazer o bem e sofrer o mal. Fazendo o bem, aceita ter parte com o mal, não será punido. E quem fizer o mal, se não for possível ocultar, também será punido. Versículo 29. E quem quiser fazer parte dessa sociedade, terá que quebrar de forma individual o poder do efeito dessa contradição, ficando do lado do bem contra o mal, mas nas obras, quebrando o laço com a purificação na mente e nos atos. Versículo 30. Na disciplina que opera, quem ficar do lado do bem é punido pela sociedade oposta, porque corrompe parceria com o mal. Desorientamos primeiro se adequar à nova posição através da preparação, que é associar-se a nós, conforme os procedimentos iniciais. Versículo 31. Porque
desde sua origem, e terá que ser feito com muito cuidado para não provocar destruição no lugar da edificação. Versículo 32. A mudança deve iniciar-se através dos negócios, negociando conosco, comprando nossas informações. Depois das informações adquiridas, o fará conhecer informações mais puras, que purificar sua mente com um novo conhecimento. Versículo 33. Já existindo uma nova sociedade, com outra forma de disciplina, que dá liberdade ao bem para ser feito e praticar quem quiser, sem qualquer impedimento ou restrição, o mal deixa de reinar, usando o bem na aparência para esconder o erro. Versículo 34. O segredo passará a ser o bem com os mistérios de Deus. O mal agora terá que ser revelado, porquanto não mais poderá ser ocultado e guardado como segredo. Versículo 35. A mudança, quando feita do lado que pratica o mal e o bem, para o lado que pratica somente o bem, traz a quem fizer preferência a possibilidade de que seja divulgado sua participação anterior com o mal. Versículo 36, que certamente o trará dano moral à sua imagem na divulgação. Tudo porque as informações que eram divulgadas sob o critério do sigilo eram reproduzidas para esconder sua participação. Versículo 37, sendo este o mesmo modelo das informações que chegam do mundo até as agências de notícias regionais, que serão investigadas e apuradas, e elas serão reproduzidas pela mudança do tipo de obra que gera os fatos e, consecutivamente, torna-se notícias. Versículo 38. Essas informações reproduzidas pela mudança do tipo de obra, que se iniciam no fundamento de nossa estrutura, fazerá a divergência com outras informações que ficam sob investigação. Com isso, elas afrontam o indivíduo que deseja passar ao seu lado. Versículo 39. Certamente não resistirá, e se não tiver iniciado o processo de sua mudança na origem de nosso fundamento, pois não está orientado corretamente, nem alicerçado na firmeza real do verdadeiro fundamento. Versículo 40. As nossas informações divergem das outras que chegam do restante do mundo. Nas agências de notícias regionais, sua base é a verdade criada por Deus, depois a verdade criada pelos homens. Versículo 41. Esta verdade criada pelos homens é o segredo dos homens abomináveis, sua revelação desfaz, e fica estabelecido outro segredo para ser desvendado, que é a verdade criada por Deus. Versículo 42. O segredo dos homens que será desvendado é a prática do mal, e o segredo de Deus que será desvendado é a prática do bem. Tudo que se refere à bondade. Versículo 43. As boas coisas que ocorrem numa sociedade que opera com o segredo dos homens são falsas, por isso não permanece por muito tempo. Certamente não vem de Deus por sua santa e boa vontade. Contudo, vem pela vontade impura dos homens. Versículo 44. De outra forma, o vínculo forte do poder dos homens é o sigilo nas obras perversas abafadas, não a bondade. Com isso, a bondade não aparece como prioridade, porém como uma alternativa de laço e engano. Versículo 45. Antes que este bem reine no viver das pessoas, as informações terão que passar perante o viver de quem deseja ter pleno gozo dessa bondade. E elas serão responsáveis na limpeza da mente e das obras dos participantes. Versículo 46. Essas informações são como água limpa, que poderá remover as impurezas que está grudada no viver das pessoas. E até já pode estar adequada a viver com essa impureza. E sua purificação vai lhe causar incômodo e mal-estar. Versículo 47. As primeiras informações são a base da origem da verdadeiro fundamento, associada ao lado corruptível, com o lado incorruptível. Elas são contraditórias, ou seja, elas se divergem entre si, não entre as obras. Versículo 48. Nessa nova sociedade, a divergência e contradição atua nas informações, e somente se poderá fazer o bem, não o mal, nem ter parte com os que fazem, para que seja desfeito a contradição por elas, se fazer o bem e o mal, não somente o bem. Versículo 49. A contradição nas informações joga o sentido de quem conhece de um lado para outro, procurando firmeza nas suas obras, nas suas boas obras, sendo uma contradição para confundir os que crê e para melhor firmar os que crê. Para confundir os que não crê e para melhor firmar os que crê. Vamos repetir o 49. A contradição nas informações joga o sentido de quem o conhece de um lado para outro, procurando firmeza nas suas boas obras, sendo uma contradição para confundir os que não crê e para melhor firmar os que crê.
A gente concluiu, irmão, aí o capítulo 5 da parte sem letra, uma nova sociedade, uma nova forma de disciplina para divulgar a informação. É o capítulo 5 da parte sem letra. Então eu agradeço a todos, irmão, por mais um capítulo que você possa conhecer aí. Mais um capítulo importante, né? Amanhã a gente vai divulgar o capítulo 6, né, da parte sem letra. E você que não se inscreveu em nosso canal, assista, né? E inscreva-se para você receber notificação, porque a gente não está mais compartilhando no Facebook essas informações. Está divulgando só no YouTube mesmo, né? Para que você possa vir até nós, até o canal e se inscrever e assistir também, né? Então eu agradeço aí por mais esse vídeo. Obrigado, em nome de Jesus.